Não acompanhou a CPI da Covid? Veja o que rolou até aqui. Ex-ministro Mandetta e o diretor da Anvisa relataram tentativa de mudar bula da cloroquina. Ex-secretário Weingarten contou que proposta de vacina da Pfizer ficou 2 meses sem resposta, o que foi confirmado por diretor da farmacêutica. Nas primeiras semanas de depoimentos, a CPI da Covid no Senado ouviu relatos de que houve uma tentativa de mudar a bula da cloroquina para incluir a indicação do seu uso no tratamento contra a Covid-19 mesmo sem ter eficácia e que a proposta de vacina da farmacêutica Pfizer ficou 2 meses sem resposta do governo Bolsonaro. Em funcionamento desde abril, a Comissão Parlamentar de Inquérito tem o objetivo de investigar a atuação do Executivo no enfrentamento da pandemia, além do uso de recursos federais pelos estados e municípios. Os depoentes ouvidos até agora contaram que foram ouvidos pela CPI os ex-ministros da Saúde Luiz Henrique Mandetta e Nelson Teich, o atual titular da pasta, Marcelo Queiroga, o diretor-presidente da Anvisa, Antônio Barra Torres, o ex-secretário de Comunicação da Presidência Fábio Weingarten, e o gerente-geral da Pfizer para a América Latina, Carlos Murilo. Veja os principais pontos debatidos na CPI. O ex-ministro Mandetta relatou que o governo federal recebia um assessoramento paralelo ao Ministério da Saúde no combate à pandemia. Segundo ele, as orientações desse gabinete extraoficial iam na contramão do que a sua pasta, responsável pela área, defendia em relação às regras sanitárias, como o distanciamento social. O ex-secretário Fábio Weingarten contou que tomou a iniciativa de procurar a Pfizer após saber que a proposta da farmacêutica havia sido ignorada pelo governo brasileiro. Ele chegou a participar de reuniões com representantes da empresa para tratar do assunto. Para o relator, senador Renan Calheiros, MDB, a atuação de Weingarten representa a prova da existência de um grupo de pessoas de fora do Ministério da Saúde atuando para assessorar Bolsonaro. A CPI, o representante da Pfizer, Carlos Murilo, confirmou, por exemplo, que Carlos Bolsonaro, republicano, filho do presidente que é vereador da cidade do Rio de Janeiro, chegou a participar de uma reunião com a sua equipe para tratar da compra de vacinas. Mandetta também disse que viu diversas vezes Carlos Bolsonaro participando e fazendo anotações em reuniões ministeriais. Mandetta contou ainda sobre uma reunião em que se discutiu uma minuta de decreto para mudar a bula da cloroquina a fim de prever o seu uso no combate à Covid. A reunião foi confirmada pelo diretor-presidente da Anvisa, Antônio Barra Torres. Ele disse que de imediato reagiu à proposta de alterar a bula afirmando que não seria possível. O ex-ministro Nelson Teich também foi ouvido. Ele contou que decidiu deixar o cargo justamente por ter se sentido pressionado por Bolsonaro a promover o uso da cloroquina. O atual ministro da pasta, Marcelo Queiroga, evitou falar sobre a cloroquina, o que irritou senadores, que avaliam chamá-lo novamente. Em seu depoimento, o ex-secretário Fábio Weingarten confirmou que uma carta da Pfizer questionando o governo brasileiro sobre o interesse na aquisição de vacinas ficou 2 meses sem resposta. Carlos Murilo, da Pfizer, confirmou o envio da carta e relatou ainda que a farmacêutica tentou por 6 vezes, sem sucesso, vender o imunizante ao governo brasileiro. Segundo ele, se a primeira oferta, feita em agosto do ano passado, tivesse sido aceita, 18,5 milhões de doses poderiam ter sido, em tese, entregues até o primeiro trimestre deste ano. Na próxima semana, estão previstos os seguintes depoimentos. Ele deverá ser questionado sobre os atritos na relação entre Brasil e China durante a sua gestão e o impacto disso na compra de insumos para a produção de vacinas. Um dos depoimentos mais aguardados, ele foi o ministro que mais tempo ficou no cargo,
Foi durante a gestão dele que a Pfizer fez as ofertas de vacina para o Brasil e que ficaram sem repostas do governo. Ele também deve ser perguntado sobre a gestão da crise no Amazonas gerada pela falta de oxigênio. A médica é conhecida nas redes sociais como Capitã Cloroquina, por defender o uso desse medicamento contra a Covid mesmo após estudo apontar que não tem eficácia contra a doença.